Boa noite. O nosso tema de hoje é Renascimento e Modernidade, na seção 2.1, página 69. Bom, no Renascimento e Modernidade, se a gente for pensar no decorrer aí da história, então a igreja, a gente falou da igreja, né, no encontro passado, a característica principal, né, de entender esse momento de transição é que a igreja ela perde, né, o seu poder, e aí surgem cidades e uma nova classe social, né, que começa a ganhar a importância, que é a burguesia, que na verdade a burguesia ela até então não tinha o status e ela ganha o status social. Então, o mundo deixa de ter uma visão teocêntrica. E aí a gente entra na outra etapa da história, que é o Renascimento. O Renascimento, para a psicologia, acho que foi um dos momentos mais importantes, né, que deu início à psicologia científica, a novos pensamentos, e foi uma época de muita riqueza, né, não só cultural, mas intelectual, artística, religiosa, e de muitos avanços para a humanidade. Então, o Renascimento foi uma época, né, de fundamental importância para a psicologia. Bom, eu coloquei aqui para vocês uma figura do Leonardo da Vinci, né, que simboliza aí que é o homem vitruviano. Na verdade, ele foi produzido em 1490 pelo Leonardo da Vinci, né, que foi um dos filósofos importantes na época, e que ele pretende sistematizar as proporções do corpo humano. Então, se vocês derem uma olhada na imagem, é um corpo dentro de outro, né? E, na verdade, o que ele pretendia, né, com essa obra era conhecer as proporções do corpo humano, entender a harmonia do corpo para usar esse conhecimento, tornando seus trabalhos mais realistas. E aí eu coloquei para vocês que ao estudar as proporções do corpo humano, Leonardo também pretendia entender melhor o funcionamento da arquitetura. Para ele, um edifício perfeito deveria de ser proporcional e simétrico como o do corpo humano. Né? No período que ele fez esse desenho, ele trabalhava em uma série de construções de edifícios na Itália. E aí ele pensou nessa figura aí. Bom, então, nesta fase do Renascimento, o que é importante a gente entender é que o homem passa de adorador passivo, né, num pensamento teocêntrico, ele passa de ser adorador passivo, que vive em função da obediência de Deus, a criador de si mesmo, ou seja, de adorador passivo, ele passa a ser ativo e singular. Essa é uma característica bem importante desse período. E várias pessoas foram revolucionárias nesse período. Então, eu vou citar aqui, quem tiver curiosidade e quiser se aprofundar, eu acho importante. Na religião, foi Martinho Lutero, né, que traz a reforma protestante. Na ciência, é o Copérnico e o Galileu, que é o heliocentrismo, ou seja, que a Terra ela vai girar em torno do Sol. A política, que teve Maquiavel com a política estratégica. Na arte, a gente teve o Da Vinci e Michelangelo com as pinturas e as esculturas históricas. Na literatura, a gente teve Miguel de Cervantes, né, com o livro de Dom Quixote de la Mancha. Na filosofia, a gente teve o Michel Montaigne, que ele criou o estilo filosófico. Na poesia e no teatro, Shakespeare, com as peças históricas dele. Então, foi uma época, como eu disse, de uma grande riqueza cultural, artística, e que teve grandes contribuições aí para a psicologia. Um destaque importante
é do filósofo René Descartes. Na verdade, se escreve Descartes, mas se pronuncia Descartes. Descartes viveu aí 1596 a 1650, ele era um filósofo francês e que ele trouxe uma famosa frase, né, que a gente conhece até hoje, nos dias de hoje, que é o penso, logo existo. Teve várias contribuições e uma delas, em destaque, é o plano cartesiano, que está na página 72, tem uma figura, né, do gráfico que ele coloca, ele traça um eixo X na horizontal e um eixo Y na vertical, que é uma espécie de régua que permite localizar qualquer ponto naquele espaço definido. Ele cria esse plano cartesiano e com as informações pontuais é possível construir e compreender um todo mais complexo. Então, vocês vão entender aí no decorrer do texto que, na verdade, esse plano cartesiano é a partir, na verdade, deste ponto, dessas informações pontuais, que eu chego à compreensão de um todo. E aí ele traz um questionamento bem importante também para a psicologia, que é: o que é que me prova que isso que percebo do mundo é real? Então, Descartes, ele sempre colocava dúvida em tudo que ele via, né? Então, é aquela frase que eu dizia para vocês: será que o mundo existe porque o homem vê, ou será que o homem vê um mundo que já existe? Então, uma característica de Descartes é que sempre havia dúvida, né? Tudo no discurso dele sempre tinha dúvida. Então, ele trazia assim: afirmar que 2 mais 3 é 5 não passa de uma imaginação, né? E pode ser um engano. Então, através desses questionamentos de Descartes, ele chega à conclusão de que a única certeza que ele tinha era a dúvida. A única certeza que existe, na verdade, é a dúvida. E ao duvidar, na verdade, ele estava pensando, raciocinando, né, ao buscar uma resposta para as dúvidas. Então, o pensar torna-se a primeira certeza da filosofia cartesiana. Ou seja, pensar está ligado à cognição, está ligado à razão, que é a razão, ela é anterior a qualquer outra coisa. A partir daí, surge uma doutrina chamada racionalismo. O nome já diz, né? Ou seja, a razão é anterior a qualquer outra coisa. Ao ter certeza dessa razão, Descartes descreve que pode compreender 2 componentes de si. Uma coisa que pensa, né, que é a mente, e uma coisa que ocupa espaço, que é o corpo. Então, ele faz uma proposição, né, uma ideia, que é a divisão de mente e corpo, que também trouxe grandes contribuições para a psicologia. Então, o homem é dotado de algo que pensa, que é a mente, e algo que ocupa esse espaço, que é o corpo. O corpo era apenas um mecanismo, né? Porque ele recebia ordens da mente, quer dizer, era a mente que comandava o corpo e que recebia ordens através da mente, através de uma glândula que a gente conhece, que é chamada de pineal. Essa glândula pineal, ela produz melatonina, e ela é um hormônio derivado da serotonina que modula os padrões de humor e de sono do ser humano, né? Então, ele trouxe essa contribuição para a ciência, e essa visão de corpo mecânico retoma uma outra doutrina, que é o mecanicismo. Concluindo, a gente tem 3 doutrinas importantes, e que são doutrinas que a psicologia ela está envolvida, né? Então, nós temos o mecanicismo, que vai compreender as coisas como um grande mecanismo, né? O reducionismo, que é um procedimento de dividir o todo em partes menores. Então,
Você tem que dividir o todo em partes menores para conseguir compreender, né, todo o funcionamento que contribuiu muito para a ciência, né? E o determinismo, que é uma coisa que define o movimento de outra em relação de causa e efeito. Uma outra corrente filosófica que despontava também na época era o empirismo, que também contribuiu muito para as ciências e que a gente carrega até hoje essa herança. O empirismo ele sempre vai partir da observação e da experiência. A doutrina empirista ela vai confiar apenas no mundo externo e faz ao contrário de Descartes, desconfia, né, do interno, da razão. O empirismo ele vai trabalhar com apenas o que ele vê no mundo. Outras forças de pensamento também aparecem nessa filosofia científica, que é o materialismo, acreditar apenas naquilo que é material, o positivismo, que é representada por Comte, que reconhecia apenas os fenômenos observáveis, e aí a importância da pesquisa, quando a gente pensa na pesquisa, somente nas informações quantitativas, né? O positivismo não acredita na qualitativa. Por quê? Porque são só apenas os fenômenos observáveis. E aí isso dá início às pesquisas quantitativas. E o associacionismo, que baseia na associação de ideias, ou seja, é possível unir ideias simples para chegar a ideias complexas, né? Eu tenho que, primeiro, ter o entendimento das ideias mais simples até chegar às ideias complexas.